Boa tarde. Alô, vocês nos escutam? Vamos primeiro testar se o som está funcionando. Ah, sim. Sim. Então, meu nome é Ana, sou Ana Luísa Train. Eu trabalho na atenção básica da Secretaria Estadual de Saúde. Eu sou André Luiz Leite, eu também trabalho lá na Coordenação Estadual da Atenção Básica, lá na SES, e a gente está aqui para conversar um pouco com vocês sobre a Semana de Saúde na escola e o novo sistema de informação da atenção básica, que é o ESUS. Então, a gente vai começar primeiro falando um pouco sobre a Semana de Saúde na escola e o PSE, algumas informações mais básicas, para depois passar para o sistema de transmissão de dados. Então, em 2012, foram 1.948 municípios que aderiram à semana. Em 2013 já teve um aumento bem considerável, né, de 3.338 municípios. E o tema também teve uma leve alteração, né? Em 2012 foi o tema da prevenção da obesidade, enquanto que nesse ano continua o mesmo título e foi ampliado para a saúde ocular também. O que é o objetivo da Semana de Saúde na escola? Basicamente é sensibilizar a comunidade em geral quanto às temáticas e também já poder inaugurar ações do PSE. E a gente queria ressaltar que esse aumento significativo no número de municípios está relacionado à universalização do programa, porque antes ele estava restrito com alguns critérios que impediam a participação de alguns municípios que desejavam, e agora o programa está universalizado. Então, assim, esse programa, a Semana de Saúde, né, voltando para a Semana de Saúde, ela é composta por ações, né, que são basicamente dos componentes 1 e 2, sendo que o componente 1 se refere à avaliação das condições de saúde, e o componente 2 diz respeito à promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, né, e essas ações, quando os municípios aderem, né, aderiram à Semana da Saúde, eles tiveram que optar entre ações essenciais e optativas, quer dizer, as essenciais são as obrigatórias, né? E as optativas, então, cabia a cada município se ia realizar ou não, ou quantas realizaria. O que são as ações essenciais? São ações, né, de avaliação antropométrica, de saúde ocular, prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas. As ações optativas são temas transversais que aí cabe também a cada município, né, conforme a sua especificidade, de escolher outras ações que acha que seria interessante de unir na escola e na saúde, né. Essa semana, nesse ano, já ocorreu, que foi em março, entre os dias 11 e 15. Bom, e aí assim, estamos numa fase também de poder registrar o que foi feito dessas ações em fichas, né? E a gente aqui está registrando a importância de registrar essas informações em papel, porque nós vamos ver mais adiante como é que isso funciona também, depois o André vai poder explicar no registro do ESUS como é que isso funciona. Mas basicamente a gente tem então o mapa de atividade coletiva, que a gente usa um para cada atividade, e tem também a ficha de atendimento individual, que é usado para situações que são encaminhadas para atendimentos na saúde, né? Essa ficha ela é utilizada uma para cada 10 educandos que daí são encaminhados para a saúde. O componente 1 ele vai ser registrado na versão CDS do ESUS, que é a coleta simplificada de dados, né? E o componente 2 ele vai ser registrado no CIMEC. O CIMEC ele ainda não está disponível, mas ele em breve será disponibilizado então para poder acessar cadastro, né, solicitar perfil, e aí todo mundo vai poder se cadastrar ali. A gente está querendo ressaltar que são dois componentes e que cada componente vai ser registrado em um sistema de informações diferente. Nesse momento, a gente está tratando do envio do componente 1, que é o componente que está no sistema da saúde. É o componente que a gente vai falar um pouco mais à frente, que é o tal do ESUS. E o componente 2 está no sistema de monitoramento. Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, que faz parte da política de educação. Isso, ele está na educação. Nesse momento, esse sistema não está aberto.
Ele será aberto provavelmente no mês de agosto ou setembro. A gente vai divulgar o cronograma tão logo a gente tenha, entretanto ainda não foi divulgado. Nesse momento a gente vai estar tentando falar e tentando tratar das ações ligadas ao componente 1, que são aquelas ações que a gente colocou um pouco no slide anterior, de antropometria, saúde ocular, prevenção de uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas. Essas são as ações essenciais que estão dentro do componente 1, a princípio. Isso, que dizem respeito à avaliação das condições de saúde, né? Mesmo que o município já tenha executado ações do componente 2 na Semana de Saúde, é bom que esse município registre essas coisas em papel para depois, mais tarde, poder passar para o CIMEC, né? Nesse momento não é possível isso ainda. E a gente está ressaltando essa importância de manter os registros no papel, manter os registros físicos, porque, como vocês já devem ter ouvido falar, na saúde a gente está passando por uma certa transição de sistemas. A gente está tentando trabalhar com algo que vai ser mais interessante do que o SIAB. Mas como é uma transição e toda transição pode ficar ainda não tão certa, a gente precisa garantir que tem esses registros em papel. A gente está ressaltando a importância de manter esses registros nesse momento. Bom, e aí assim, as ações da semana, elas já contam para as metas que foram pactuadas por PSE. Então, os municípios que aderiram à Semana da Saúde e também ao Programa de Saúde na Escola, essas ações que foram pactuadas lá na adesão à semana, elas já contam como ações para ver se foram atingidas as metas do PSE, né? Então, assim, as ações, elas se sobrepõem, mas os recursos são diferenciados, isso é importante de colocar. Então, aqui a gente está falando, por enquanto, da Semana de Saúde. Para 2013, está previsto um pagamento de R$ 594,15 por equipe de atenção básica que participou da semana. Então, esse é um cálculo que o município também vai ter que fazer, conforme o número de equipes que aderiram, né, à Semana de Saúde, esse é o valor que vai ser pago. O valor do PSE a gente vai ver mais adiante. Importante ressaltar aqui nesse momento que só vai receber o recurso referente à Semana de Saúde na Escola o município que aderia ao PSE. Isso ficou contratualizado, né? Na hora do município aderir à Semana de Saúde na Escola, tinha lá uma cláusula que dizia isso, que é importante mais adiante, quando abrisse a adesão ao PSE, que o município pudesse fazer essa adesão. Então, é muito importante que os municípios tenham essa consciência de que o recurso vai ser perdido da Semana de Saúde caso ele não efetuar a adesão ao PSE. Até dia 15, né? A adesão ao PSE vai até o dia 31 de julho. Ela foi adiada, né? Ia até o dia 15 de julho, foi prorrogada até o dia 31 de julho. Então, tem mais uma semana aí para adesão ao PSE. Bom, agora a gente vai entrar, então, mais propriamente no programa de saúde na escola, que ele é um programa interministerial, né? Executado pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério de Educação e Cultura. Surgiu através de um decreto presidencial em 2007 e recentemente a gente teve a portaria interministerial, que foi de número 1413, que saiu em 10 de julho de 2013. Né? Essa portaria define então os critérios, os recursos, né? Os prazos. Por enquanto, a gente tem, 2012 teve 2.495 municípios que aderiram ao programa. Desse ano a gente ainda não tem os dados completos, porque o prazo ainda está em andamento. Mas então, como o André disse lá no início, né, a novidade de 2013 é que o PSE foi universalizado, então não tem mais critério para equipes de atenção básica, né, todas as equipes podem participar, todos os municípios podem participar, e se expandiu também para poder incluir creches e pré-escolas. Lembrando que creches, né, para educação, se entende a idade de 0 a 3 anos e as pré-escolas incluem de 4 a 5 anos. O PSE, ele amplia a questão da Semana da Saúde na escola com o componente 3, que é onde entra a parte de formação dos profissionais, né? Também tem uma novidade que o projeto Saúde e Prevenção nas Escolas passam a integrar o PSE, né, que são as questões relativas à sexualidade, trabalhadas junto a jovens e crianças também, e também com relação à prevenção a álcool e outras drogas.
Lembrando que o SPE era uma ação que estava ligada antigamente às DST e AIDS, e agora a gente está colocando ela dentro do programa de saúde na escola, na tentativa de ampliar essa relação entre as unidades básicas de saúde e a educação, por entender que com a educação a gente pode ampliar as nossas ações e contribuir para a promoção de saúde. Bom, então, como já foi dito anteriormente, o prazo para adesão se encerra dia 31 de julho, daqui uma semana, na quarta-feira que vem. Por enquanto, no Rio Grande do Sul, a gente tem o dado de que 312 municípios aderiram, né, com sucesso. Isso representa 62,9% dos nossos 496 municípios. E a adesão acontece via portal do gestor, né? Ali no portal do gestor tem que ser incluído o termo de compromisso, que deve ser assinado pelos gestores de saúde e educação. É importante que os dois assinem, não vai ter validade se só um assinar. Para ter acesso ao portal do gestor, é preciso ter o CNPJ e a senha do Fundo Municipal de Saúde, para poder cadastrar o grupo de trabalho intersetorial do município. Depois que isso foi acessado, cadastrado, aí se vai poder cadastrar o gestor, né, com a senha e o CPF, no caso do secretário de saúde, por exemplo. E a partir dali se pode fazer sempre, então, o acesso ao portal do gestor com esse dado, CPF e senha do gestor. A contratualização, ela é por 12 meses. Quer dizer, o município que aderir agora ao PSE vai estar aderindo pelo prazo de 12 meses e depois, no outro ano, quando completar os 12 meses, tem que aderir novamente se abrir um novo ciclo, né? Isso não é para eternidade, são só 12 meses a validade do PSE para o município. Bom, e esse termo de compromisso que vai ser anexado, né? Ele tem que ser assinado pelos dois gestores de educação e saúde, ele tem que ser anexado ali no sistema. Ele tem metas e indicadores, né? O que ele tem que indicar? Ele tem que indicar quais são as equipes de atenção básica, tem que indicar também quais são as escolas que vão estar sendo aderidas, né? Estaduais e municipais. Ali tem uma lista de prioridades que cada município deve consultar, o que está previsto para a sua realidade. E cada escola vai ter uma equipe de atenção básica como referência, né? As ações essenciais optativas por componente 1, 2 e 3. Isso vai estar listado também e o município vai ir optando quais são as ações essenciais que vai executar, que essas são as obrigatórias, e quais são as optativas que ele pretende, então, pactuar para os 12 meses. Com relação ao recurso anual, o máximo que se prevê de pagamento dentro do PSE é de R$ 3.000 para até 599 educandos. A partir de 600 educandos até 799 educandos, se inclui R$ 1.000 a esses 3.000. Né? Então tem aí uma tolerância, né, de 1 a 199 educandos a mais dos 599, vai se pagar R$ 1.000 a mais, e assim por diante. O repasse ele acontece da seguinte forma: 20% desse total, que o município vai ver a sua realidade, né, vai ser repassado logo após a adesão. E o restante vai ser conforme as metas alcançadas pelo município. E para isso vão ser feitas duas avaliações de metas. Uma avaliação ela é feita 6 meses após a adesão e a outra avaliação é feita 12 meses depois da adesão. E em cada uma das avaliações, o importante vai ser ver se o município atingiu no mínimo 50% das metas que ele pactuou em cada ação. Isso é bastante importante. E para isso vai contar só as ações essenciais. As optativas vai ser um plus que cada município vai escolher para si, né? Mas então para o repasse o que importam são as ações essenciais. E agora a gente vai fazer também a transição para o sistema ESUS de transmissão de dados, que é o que a gente já vinha comentando, né? Que para o registro de dados do componente 1, isso vai acontecer via ESUS da atenção básica, e os componentes 2 e 3
via CIMEC, que é o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, que é o sistema aquele da educação que ainda não está disponível e que em breve será disponibilizado. Bom, a Ana deu um panorama geral de como está a questão da adesão e porque ainda temos tempo, caso o seu município ainda não tenha aderido, ele ainda tem essa semana para aderir. E a gente acha importante então já começar a falar um pouco da transmissão dos dados que vão ser gerados por essas ações. Eu ressalto mais uma vez que os componentes diferentes vão ser lançados em sistemas diferentes. Então a gente falou um pouco do CIMEC, que ainda não está aberto. Alguns municípios já fizeram ligações para a gente dizendo que estão tentando colocar no CIMEC, mas que não estão conseguindo, porque de fato ele ainda não está aberto. A gente ainda está no período de adesão ao programa de saúde da escola. E não esqueçam que a Ana falou ainda há pouco, que a semana de saúde da escola só vai poder receber os incentivos financeiros quem aderir ao programa. Portanto, a gente ainda não chegou na fase de entregar os dados, de transmitir os dados. Mas como a gente acha que é importante começar a conversa com vocês sobre o novo sistema de informações da atenção básica e como a gente está entendendo no Estado que a Semana de Saúde na Escola vai ser uma atividade para a gente começar a testar o nosso uso com esse sistema, a gente resolveu falar um pouco dele com vocês. Preciso começar a conversa do sistema de informação com vocês fazendo menção a essa portaria que é de 10 de julho. Ela cria o SIS-AB. Vocês estão ouvindo falar muito de ESUS e agora eu estou falando para vocês que dentro do grande projeto ESUS, que a gente pode dizer que é o Electronic SUS, o SUS eletrônico, dentro do SUS eletrônico a gente vai ter um componente para atenção básica, que é o SIS-AB. Ele é um pouquinho diferente, tem o S a mais do SIAB, mas eles são a nova aposta do novo sistema de informação para atenção básica. O SISAB, ele tem dois componentes dentro dele, está ficando confuso, né? Componente dentro de componente, mas imaginem que o SISAB é um sistema que tem dois programas de computador possíveis. O coleta de dados simplificados, o CDS, que a Ana estava fazendo menção ainda há pouco, e o prontuário eletrônico do cidadão, que é um outro sistema que também compõe o SISAB. É importante ressaltar o seguinte, o coleta de dados simplificado, ele é parecido com como o SIAB era um tempo atrás, que as pessoas digitavam as coisas no computador, colocavam num disquete e levavam até um outro lugar para transmitir as informações. Quem é um pouco mais velho na estratégia de saúde da família conhece isso, está um pouco familiarizado com esse cenário. Já o prontuário eletrônico, ele precisa estar com conexão o tempo todo, precisa estar conectado na internet o tempo todo, o que a gente sabe que não é a realidade da maioria dos nossos municípios, e muito menos dos municípios do país inteiro. Então a gente vai trabalhar dentro do SISAB com dois programas de computador, o coleta de dados simplificado e o prontuário eletrônico. Como eu estava dizendo, vocês têm ouvido falar muito no ESUS e eu estou apresentando para vocês a portaria que cria o componente atenção básica do ESUS. O SIS-AB, Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica. Lembra a senha do SIAB, mas tem um S a mais, tá? E aí eu estava falando para vocês antes de cair que a gente tem dois programas de computador que compõem, que juntos eles são o SIS-AB. O coleta de dados simplificado, para quem não tem conexão na internet no computador da unidade, mas tem computador na unidade, e o prontuário eletrônico do cidadão, que é para quem tem internet e computador na unidade. Eu preciso que vocês comecem a se familiarizar com essa imagem. Tem um endereço aqui, ó, www.dab.saude.gov.br/portal DAB e SUS. Vocês colocam isso no Google e vai fácil. Esse é o site que vocês vão precisar estar acessando durante a transição dos sistemas, porque é o local onde a gente encontra mais informações sobre isso que está se passando na atenção básica, tanto sobre o CDS, o coleta de dados simplificado, quanto sobre o PEC. A gente está chamando de estratégia ESUS-AB porque são diferentes programas que compõem o mesmo sistema. O sistema precisa operar tanto com quem tem computador na unidade, internet o tempo todo, como com quem não tem. Então, por isso, são programas diferentes que compõem um sistema. E isso compõe a estratégia ESUS-AB, tá?
Preciso que vocês gravem esse endereço, a gente vai divulgar junto com a web palestra esse endereço para que vocês possam clicar. A gente pode colocar o endereço aqui no chat para vocês já terem acesso. Salvem nos favoritos, porque pelo próximo ano e meio, pelo próximo período de 1 ano e meio, a gente vai estar falando muito nisso, tá? Deixa eu passar para o meu próximo slide. Eu estou mostrando para vocês um desenho básico de como é que a gente está pensando em termos de Estado a transmissão de dados da atividade de saúde na escola. A gente está pensando que, ao contrário dessas pessoas que estão conversando com a gente agora na web, que tem acesso na unidade, muitos lugares não têm. Então a gente vai trabalhar com a ideia das fichas sendo feitas em papel. Aqui, ó, a atenção básica municipal não informatizada, as fichas feitas em papel, indo para algum ponto onde elas possam ser digitadas, estarem ligadas a um computador com internet. De lá elas serão mandadas para um servidor central que vai ficar aqui na Procergs, e da Procergs para os sistemas de informação do Ministério da Saúde. Como a gente ainda está no momento de contratualização, a gente resolveu fazer uma primeira conversa com vocês sobre isso, para poder dar dimensão de todo o processo, mas vai se ater ao que vocês já podem estar fazendo agora, que são alguns passos desse processo. O nosso fluxo é esse: preenchimento de fichas das atividades do ESUS-AB, relacionadas às atividades que vocês realizaram dentro da Semana de Saúde da escola e mesmo do programa, digitação das fichas no sistema ESUS-AB com coleta de dados simplificados, envio de dados para o sistema centralizador aqui na Procergs e envio de dados para o Ministério da Saúde. Nessa web, a gente vai estar abordando os passos 1 e 2, que é para não ficar com muita informação. A gente entende que é legal que a gente aborde isso aos poucos, então eu vou agora falar sobre os passos 1 e 2 dessas atividades. As fichas. Primeira coisa importante sobre as fichas. Quem pegou o manual do PSE viu que lá tinha uma ficha chamada Mapa de Atividades Coletivas. Pois bem, o mapa de atividades coletivas do PSE é igualzinho à ficha de atendimento coletivo do ESUS. Então não precisa ficar preocupado porque você não tem o mapa de atividades coletivas e você não tem onde registrar. A ficha é a ficha de registro do ESUS. Ao fim da web palestra, a gente vai postar a web palestra no site do Telesaúde, junto com o link para todas as fichas a que eu estou fazendo menção agora. E além disso, no meu próximo slide, eu vou ensinar vocês como chegar a esse material. Essa informação é importante, sigamos um pouco da nossa apresentação, que tem por base a ideia de que vocês vão precisar se familiarizar com essa parte do site do DAB. Vocês podem ver que a gente tem novas atualizações, sistema de controle de instalação, comunidade de software público, downloads, videoaulas e materiais de apoio. Essa é uma visão geral lá do site que vocês vão ter quando acessarem aquele endereço que eu falei ainda há pouco para vocês. Posso baixar esse vídeo lá depois? Pode. Quando eu clico no link, deixa eu voltar. Quando eu clico no... Cadê a minha... Quando eu clico bem aqui, ó, materiais de apoio, quando eu fui com o meu botão do mouse, coloquei no Google DAB, ESUS, cheguei aqui. E aí eu clico bem aqui, nesse item que está ficando vermelho na tela de vocês, eu sou levado para uma próxima tela que tem os seguintes documentos. Esse sistema de controle do uso do ESUS, passo a passo, manual do digitador e manual do preenchimento de fichas. Esses manuais são extremamente úteis para a gente, para poder saber como a gente vai funcionar com essas fichas novas. Eles também vão estar disponíveis lá junto com a web que a gente está fazendo agora, e vocês podem baixar tanto lá do site do Tele, quanto do site do DAB que eu estou mostrando para vocês. Além desses documentos manuais, vocês podem ver que também estão disponíveis todas as fichas a que eu estou fazendo menção. A ficha de atividade coletiva é o mapa de atividade coletiva do PSE. São a mesma ficha, não há diferença entre elas. Então é importante que vocês saibam onde buscar as fichas. E aqui a gente está dando pelo menos 2 caminhos possíveis para vocês chegarem até elas. Voltando lá para a nossa tela inicial, tem uma outra coisa importante de mostrar para vocês, que são as videoaulas. A gente está fazendo uma web palestra que diz que a gente está aprendendo a usar a tecnologia a nosso favor na saúde. E aí uma das coisas que foi pensado pela estratégia ESUS é como é que a gente vai chegar até as equipes. Se a gente está falando de informatização, a gente vai usar a informática para chegar às equipes. E aí se eu clico aqui nas minhas videoaulas, bem aqui nessa parte do site que eu estou mostrando para vocês agora,
eu vou ser levado para esse campo aqui, ó, que é onde eu tenho vídeos e tutoriais do eSUS. Um dos vídeos, o vídeo 3, são 7 vídeos, são 7 fichas, 7 vídeos. O vídeo 3 é o vídeo que explica a atividade coletiva. E ele é muito didático e pode ser muito importante que as equipes se sentem para olhar essas fichas e ver esses vídeos para ir se apropriando dessas novas formas de registro para atenção básica. Dentro dos vídeos tem todos os vídeos referentes às fichas, um vídeo por ficha de forma muito clara e muito didática. Recomendo estritamente que vocês vão lá e deem uma olhada nessa parte do site. Importante, estou com dúvidas sobre a ficha, e aqui eu postei a ficha para vocês darem uma olhadinha. A gente tem um que a gente chama de Help Desk, que é um serviço de informações, que está no 136, opção 8, suporte e atendimento aos sistemas de informação do SUS. E depois que eu escolho a opção 8, parece aquelas coisas de cartão de crédito, eu escolho a opção 3, que é a que trata do sistema eSUS na atenção básica. Liguei hoje de manhã e fui bem atendido. Demorou algo em torno de 3 a 5 minutos, mas tinha alguém para me esclarecer algumas dúvidas que eu tive enquanto montava a apresentação para vocês. Importante que vocês tenham esses números por perto, porque eles vão ser muito úteis para alguns problemas que a gente vai ter durante a implantação do novo sistema. Voltando para nossa tela inicial, lá no site do DAB, quero ensinar vocês agora como baixar o CDS, Coleta de Dados Simplificados. No meu município eu quero instalar o PEC, porque eu tenho condições de fazer isso, porque eu tenho internet em todas as unidades, em todos os consultórios, em todas as salas. Como é que eu faço? Bom, neste momento a gente vai trabalhar do Estado, considerando a realidade da maioria dos municípios, pensando o CDS. Entretanto, os municípios são autônomos para pensarem como isso vai funcionar lá. Em agosto será lançado o plano de implantação do eSUS, que vai passar no estado do Rio Grande do Sul, do CISAB, eSUS CISAB, para ser mais preciso, que vai considerar as realidades locais e vai oferecer apoio para que os municípios escolham, de acordo com as suas realidades, como eles vão implantar isso e quais os programas que eles vão conseguir usar. Mas trabalhando com a ideia de que a gente precisa começar pelo mais simples, baixando o CDS é um pouco do que eu queria ensinar vocês a fazerem agora. Novamente, naquele mesmo site, aquela página inicial, a gente clica na opção Download. Eu vou clicar aqui, estou fazendo esse X em vermelho. E em seguida eu vou ser levado para esse campo aqui, ó, que tem de um lado Download do PEC e do outro, Download do PEC aqui, ó, e do outro Download do CDS. Nossa, horrível. E aí, quando eu chego mais perto dessa parte do Download do CDS, eu posso ver isso aqui, ó. Já está disponível o CDS com registro de envio de dados do eSUS AB e as equipes poderão registrar os atendimentos individuais e coletivos. Ou seja, já dá para começar a usar o CDS. E aí aqui tem as versões e, bom, a maioria dos computadores nas unidades usa o Windows, então a gente vai clicar aqui, ó, versão Windows com transmissor. Isso aqui é o Mac é para quem tem computador da Apple, o Linux é para quem tem outro sistema operacional que não o Windows e nem o Apple, e aqui tem um manual que a gente pode usar para poder tirar mais dúvidas, um outro manual disponível. É assim que a gente faz para baixar o coleta de dados simplificado. E aí, uma vez baixado o coleta de dados simplificado, você clica 2 vezes no arquivo e ele vai abrir e instalar. Importante ressaltar o seguinte, que também vale a mesma recomendação. Dúvidas na hora de baixar e instalar, a gente pode ligar para 136, opção 8, e dentro da opção 8 a gente vai clicar na opção 3, que é do Sistema de Informação da Atenção Básica. Uma vez baixado o programa, ele vai ficar no lugar que você baixou, na pasta de destino, você clica 2 vezes e ele se instala e essa é a página inicial. Essa é a página inicial do CDS, como vocês podem ver, coleta de dados simplificado. E a gente tem aqui as fichas. Cada um desses campos é referente a uma daquelas fichas. E é importante ressaltar para vocês o seguinte, que o que a gente tem no CDS é praticamente a ficha digital. Quando eu cliquei aqui no ícone, cadê ficha de atendimento coletiva? Quando eu clico aqui, eu sou levado a esse ponto aqui, ó, que é praticamente os mesmos campos que estão na ficha estão no CDS. E o que a gente vai fazer é digitar o que está na ficha para o que está no CDS, para colocar no CDS.
E em seguida, a gente vai voltar para aquela tela inicial, a gente digita tudo e vai adicionando, vou digitando todos os meus dados aqui, de acordo com isso, vou clicando em adicionar. E uma vez tendo adicionado, eu vou retornar para essa tela inicial aqui e vou clicar nesse enviar dados. E os dados serão enviados, certo? Esse é um panorama geral de como isso vai acontecer. A gente vai realizar mais uma web para dizer especificamente de como enviar, de quais são os procedimentos. E agora a gente gostaria de agradecer, tanto eu quanto a Ana, né, Ana? Sim. A gente gostaria de agradecer, deixar os nossos e-mails para vocês, informar que a gente criou um e-mail específico para dúvidas do ESUS aqui no estado, e-sus@saude.rs.gov.br, além do meu e-mail pessoal e do meu e-mail institucional e do e-mail da Ana. E aqui está o número da gente lá na secretaria. E a gente vai seguir conversando. A nossa ideia agora é trabalhar com as dúvidas de vocês, porque a gente sabe que esse assunto deixa a gente com muitas dúvidas. Muito obrigado ao pessoal do Tele pelo convite. A gente vai seguir conversando sobre isso por um bom tempo. Isso aí, vamos agora tentar ver quais são as dúvidas. A gente volta então daqui a pouquinho. Oi, a gente tem mais 20 minutos para responder as perguntas de vocês e a gente vai fazer assim. Eu vou começar com essas que estão aqui e tem alguém nos perguntando se há necessidade de iniciar com todas as atividades, eu suponho, do PSE ainda este ano, uma vez que ela já tem toda uma programação anual em andamento. Ana, você pode explicar para a gente? Aí assim, ó, conforme a gente estava falando anteriormente, né? 6 meses depois da adesão do município, depois que contratualizou quais vão ser as metas do município, vai ter essa primeira avaliação, né, das metas para ver se foi atingido pelo menos 50% de cada uma das ações. Então, inclui todos os componentes, no meu ver, né? Então, os 3 componentes têm que ser iniciados nesses 6 meses e depois continuados nos próximos 6 meses para a segunda avaliação do programa. Não sei se isso responde a pergunta, que é de Mato Queimado. Mas o município pode escolher, né? Ele escolheu algumas atividades que ele vai desenvolver. Sim, no caso, o município que vai se organizar, o município é autônomo, né, para poder tocar as atividades que considera também prioritárias, contanto que ele atinja no mínimo 50% das metas, né, que foram pactuadas em cada uma das ações previstas, né? Então, se o município previu, por exemplo, 4 ações essenciais em cada um dos componentes, ele vai ter que pelo menos ter realizado 2 em cada um dos componentes, né? Que seriam equivalentes aos 50% das ações. A gente tem uma pergunta da Secretaria Municipal de Saúde de Tapera, que é o que aparece para a gente, com a seguinte questão. Olá, gostaria de saber se o CDS existe alguma ferramenta que permitirá a importação dos cadastros do SIAB, ou teremos que digitar tudo novamente nessa reforma, nova forma? Bom, vocês fizeram uma pergunta-chave que tem sido alvo de muito debate entre a gente. O que acontece? A gente está criando os cadastros que agora são individuais e são por família. Então, nessa transição, a gente vai precisar, de maneira planejada, refazer um cadastramento de toda a população adscrita à atenção básica. E eu sei que isso é uma notícia complicada. Alguém ressaltava que a gente vai ter muito trabalho pela frente. Sim, a gente vai ter muito trabalho pela frente. E a gente entende que isso é útil por quê? Porque dentro do CDS, o que a gente vai fazer é, a partir desse cadastro individual, a gente vai poder gerar o cartão SUS de todos os cidadãos brasileiros. Cidadãos brasileiros. A ficha de cadastro individual, ela vai ser transmitida para a base de dados nacional e ela gerará um cartão SUS único. Mas eu tenho 2, eu tenho 3. A partir das informações contidas na ficha de cadastro individual, que a gente vai sim precisar refazer de toda a nossa população adscrita, mas isso não tem um prazo ainda, a gente vai planejar isso de acordo com as realidades de cada município. Essa é a posição do Estado. A gente vai planejar isso de uma forma cautelosa para que a gente possa preencher esses cadastros e ter cada brasileiro com um cartão único de saúde, que sirva mais ou menos como é o nosso CPF. Eu vou descer para ver mais perguntas, tá? Bom, a partir de agosto, os municípios aqui do Sul terão que começar a incluir minimamente os dados do PSE para... Eu não consigo ler. Eu posso mexer nisso? Oi, a gente conseguiu voltar, que a gente está tentando ver as perguntas. É a Carla que tem gramado? Não tá enxergando?
Agora eu tô. Aqui, Aqui, obrigado. A Carla de Gramado. Oi, Carla, tudo bem? A gente entende que a Semana de Saúde na Escola e envio de dados do PSE pode ser uma oportunidade legal para a gente começar a se familiarizar com isso. Não necessariamente vocês vão precisar mandar todos os dados, mas a gente está recomendando às equipes que elas comecem a usar os dados, as fichas de atendimento coletivo e o CDS pela via das atividades da Semana de Saúde na escola como forma de familiarização. Então, sim, minimamente a gente já vai precisar começar a usar esse registro. E aí, com relação a Thaís está perguntando, né, sobre o PSE, se as atividades de avaliação antropométrica são consideradas coletivas ou se o registro acontece individualmente, né? Da maneira como a gente está lendo dos manuais instrutivos do PSE, essa divisão acontece assim, que as avaliações antropométricas, elas acontecem geralmente no âmbito coletivo, elas vão ser registradas depois na ficha de avaliação coletiva, né? Por exemplo, uma equipe de saúde indo até as escolas, combinando com as escolas um horário, né? Como é que pode ser feita essa avaliação, né? Qual é o tamanho das turmas, enfim, isso tudo vai ser pactuado entre a educação e a saúde de cada município. E somente isso vai ser registrado na ficha de atividade coletiva, né? Somente vai ser registrado na ficha de atendimento individual as situações que forem consideradas uma alteração da avaliação antropométrica, né? Por exemplo, se, por exemplo, para a questão da obesidade, for constatado em alguns alunos, em alguns educandos, um peso muito acima do considerado saudável para aquela faixa etária, né? Isso poderia ser um exemplo de situações que vão ser encaminhadas, então, para um atendimento dentro do sistema de saúde. Isso seriam situações para serem registradas na ficha de atendimento individual, que é aquela que a gente explicou, que uma ficha é usada para cada 10 educandos. Que é a ficha de encaminhamento da atividade na escola para a unidade. Isso, que é o encaminhamento da escola para um atendimento na unidade de saúde. Valesca, você pergunta se poderemos contabilizar esta produtividade para o BPA, e eu queria que você tentasse ser um pouco mais clara sobre a sua questão. Você está me perguntando sobre o sistema ou se você está perguntando sobre o registro como produção de trabalho da unidade? Se você pudesse ser mais clara, a gente volta para ela logo em seguida, tá? Ângela Brum, o INS é Identificação Nacional de Equipe. A gente está passando por uma transição de sistema que não é só uma mudança de programa. A gente também está mudando o jeito como a gente registra. E a ideia é que agora cada equipe possa ser identificada. Você sabe que a gente tem um Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, CNES, não é isso? Agora a gente tem o CNES cadastra o prédio. E a gente agora quer cadastrar as equipes. A gente vai ter o INE, que é quem chama de INES também, é Identificação Nacional de Equipe, é um número que será atribuído a cada equipe de saúde, porque eu posso ter uma unidade que tem um CNES e que tem 4 equipes dentro. Então, cada uma dessa equipe vai poder ser identificada por um número, porque se tem uma coisa diferente nas fichas do ESUS e na proposta do ESUS, é o tipo de registro. A gente está trabalhando com uma individualização do registro, seja do usuário, que a gente agora vai conhecer um por um e vai conseguir trabalhar com a identificação do Cartão Nacional de Saúde, seja das equipes, que terão um número próprio que será atribuído pelo CNES e que também vai ser feito essa construção no momento que as equipes começarem a usar o sistema. É importante te ressaltar o seguinte, que nesse momento não ter alguma das informações, não tenho cartão SUS, não tenho INE da minha equipe, não tenho isso ou algum outro dado, não vai impedir que vocês enviem os dados para o CDS, pelo CDS. A única coisa hoje que impede o envio de dados é problema com o CNES. Então, precisamos começar a estar mais atentos ao número do CNES, à atualização do CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Pessoal, a gente está fazendo o seguinte, a gente recebeu as perguntas impressas e vai tentar responder a elas em bloco, assim, blocos de temas, tá? Mas a gente sabe que não vai esgotar, né, as dúvidas de vocês hoje, por isso que a gente vai estar com mais
uma web palestra sobre esse tema e informo já em primeira mão para vocês que ao longo do segundo semestre de 2013 a gente vai ter capacitações específicas para tratar de todos esses detalhes que vocês estão nos perguntando. A Valesca, que perguntou sobre o BPA ainda há pouco, perguntou sobre os professores da escola do PSE deverão ter cartão SUS. Sim, a princípio sim, eles deverão ter cartão SUS, mas não ter cartão SUS não vai inviabilizar o envio dos dados. Eu repito, o envio dos dados neste momento ele só é levemente dificultado por problemas no CNES. Então a gente precisa cuidar do CNES, mas o não ter os cartões é algo que não vai impedir os dados, até porque os professores são frequentadores da unidade, parte deles. Nós cadastraremos eles com cadastros individuais que gerarão os cartões SUS. E a Grace pergunta: e quem tem mais de um cartão SUS? Neste momento, a gente sabe que o cartão SUS ou você não tem nenhum ou você tem uns 15. E a gente sabe que isso é um problema. A partir da ficha de cadastro individual, vai ser possível ter informações, e isso o pessoal do DataSUS, do CadSUS está desenvolvendo como, vai ser possível limpar o banco e a pessoa vai ter um só cartão. Esse é o projeto que a gente está tendo de trabalho do DataSUS, que vai impedir que uma pessoa tenha vários cartões, e eles vão precisar das fichas individuais para isso. A gente vai trabalhar com isso ao longo do semestre. Então, aqui estou ressaltando mais uma vez a importância de que a gente faça, sim, esse trabalho de recadastro, que faça, sim, um trabalho que, bom, é complicado mesmo, a gente entende as dificuldades que a gente está pensando, mas é preciso que a gente tenha em vista que a gente está trabalhando com uma mudança na lógica do registro. A gente sabe que a informação hoje, os sistemas de informação acabam sendo só uma via burocrática que a gente usa para poder garantir o repasse aos municípios. E a gente quer mudar isso para algo que seja útil para o processo de trabalho das equipes, para que ela possa ter informações sobre o seu território. O que implica numa certa dose de trabalho que, sim, nesse momento passa por um recadastro. A gente vai ver mais. Então, agora com algumas outras perguntas que a gente tem aqui na frente. Uma delas é com relação a uma dúvida de registro coletivo individual, né, que a Valesca formulou. Ficamos em dúvida também quanto ao registro coletivo individual. Na avaliação coletiva é do PSE e os alunos com alterações será feito o registro individual utilizado na UBS. Então, assim, conforme a gente tem falado, né, hoje, o registro coletivo ele se dá no âmbito de avaliação antropométrica, né? E somente quando existe uma alteração que a equipe de saúde já nas escolas, nessa avaliação, somente quando eles detectam uma alteração que tenha que ser encaminhada como um atendimento para a saúde, é que isso vira um registro na ficha individual de atividade, né? Que é quando esse educando vai ser então encaminhado para um atendimento na rede de saúde. E também a pergunta da Thaís sobre a digitação no ESUS, se as atividades da Semana da Escola já contam para o atingimento de metas do PSE, sim. Né? As ações que foram pactuadas na Semana de Saúde, elas foram um disparador para já poder colocar em prática algumas ações que os municípios mais tarde foram aderindo ao PSE, né? Então, elas já vão contar como metas atingidas, como ações alcançadas na avaliação do PSE. Ah, e o prazo, né? Alguém perguntou qual é o prazo para colocar os dados da Semana de Saúde no CDS, né? No ESUS, mas então a gente está reforçando que é no CDS que deve ser registrado isso. O prazo, ele é até dia 13 de agosto. Mas ele deve ser adiado, porque foi adiado a adesão. Talvez seja prorrogado em função também da adesão ter sido estendida, né? Mas então, a princípio, até hoje, a gente tem o dado de que seja até dia 13 de agosto. Tá? E retomando algumas outras questões mais sobre o sistema em si, a gente tem a Lilian perguntando: se optarmos pela adesão ao ESUS de imediato, suspendemos a alimentação do SIAB ou mantemos os dois? Olha, a orientação nesse momento é que a gente comece a usar o CDS em uma unidade, em 2 unidades do município, para que a gente faça a transição gradual. A gente não está recomendando ainda, pelo menos até agosto, que a gente faça a transição total. Quando a gente fizer a transição total, se eu coloco o CDS em todas as unidades do meu município, eu poderia sim parar de usar
o SIAB. Entretanto, a gente entende que essa mudança não é tão simples e que a gente quer uma mudança que é uma mudança de lógica, então a gente não está recomendando que se mude tudo ao mesmo tempo. A gente acha que um pouco mais de prudência pode ser mais interessante para essa mudança poder se sustentar. Eu espero ter respondido a Lilian. A Angela Bloom fala da questão do INE impedir a ação de salvar porque tem o campo obrigatório. Bom, quando eu usei o sistema e eu não tinha o INE para salvar, ele não me impediu de salvar. Entretanto, se você está tentando fazer isso e isso está sendo impeditivo, eu te recomendo, que é a mesma informação que eu vou dar em relação à semana de saúde na escola, que você preencha esse campo com zeros. Porque assim você vai ter uma informação lá que vai te possibilitar salvar, mas ao mesmo tempo não vai ser informação que você não tem ainda. Então preencha o campo com zeros. Seja disso, seja dos cartões da saúde na escola, dos cartões das crianças que não têm cartão SUS ainda, para fazer o registro. A gente vai qualificar essa informação e pensar em quais alternativas nós teremos a isso, mas a princípio a recomendação que a gente está dando é que você preencha com zeros. Você consegue sim, Thaís, cadastrar alunos sem cartão SUS, mas a gente recomenda ainda que você mantenha registro sobre esse aluno no papel, porque sem o cartão SUS a gente não vai ter uma identificação de que aquele dado é daquele aluno. Então, por um tempo, a gente vai precisar desses registros no papel para poder qualificar essa informação no segundo momento. A Thaís está fazendo uma nova pergunta. O INE, desculpa, a Veroni nos pergunta se o INE não é da escola. Não. O número da escola tem um outro código, que é INEP. INEP. INE é o da Identificação Nacional de Equipes. O INEP é o número que cada escola tem cadastrada no MEC. O INEP é parecido com o CNES da saúde. Na saúde, cada unidade tem um CNES. Na educação, Mas é INEP? Na educação, cada escola, cada ponto de ensino tem um número que é o INEP. O INE não é isso. Se você olhar na parte de cima da ficha, você tem o número do INEP da escola. O número do INE, ele fica... Cadê? Mais embaixo, né? Não é a ficha. O número do INE ele não fica na parte de cima. O número do INEP fica em cima. Thaís, o BPA hoje... Thaís, a longo prazo o BPA será substituído sim por algo sem assinatura do paciente a longo prazo, mas nesse momento ainda não. Ainda não, mas a longo prazo posso te dizer que sim. Isso é uma afirmação. Thaís, a equipe de saúde não tem código